Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Classe Professores. Estamos na lição de número 7 já. E o tema de hoje é compartilhando a palavra. O que vamos estudar hoje? Vamos relacionar a questão do nosso testemunho, porque o tema da lição deste trimestre todo é sobre isso, nosso testemunho para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, com o estudo da Bíblia. Vamos analisar o poder da palavra de Deus, vamos analisar a importância da palavra de Deus e a necessidade de proclamá-la. Então, em primeiro lugar, nós podemos estudar um pouquinho sobre funções da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da mensagem, do conteúdo objetivo de Deus para a nossa vida, né? A Bíblia tem algumas funções, e essas funções são retratadas dentro da mentalidade bíblica, que é uma mentalidade mais concretista, né? Através de alguns símbolos. Em primeiro lugar, o primeiro símbolo que nós podemos discutir e que o autor da lição apresenta é que a Bíblia ela é uma lâmpada. Lembra do famoso texto do Salmo 119, verso 105? A Bíblia é uma lâmpada. Aliás, você podia levar uma lâmpada para ilustrar lá com os seus alunos, mostrar, né? Uma coisa tão simples, mas que é uma maneira de visualizar alguma coisa assim, isso vai ajudá-los, né? A Bíblia é uma lâmpada que nos conduz no caminho correto, né? O texto bíblico também diz que a Bíblia é como fogo e martelo. Ela consome a escória, a sujeira do pecado em nossa vida e quebranta nosso coração endurecido. Jeremias 23, verso 29, é o texto que confirma isto. Mas a Bíblia também é comparada a uma semente, né? A principal característica da semente é que ela dá vida. Ao explodir, ela produz vida. A semente também tem uma outra característica. Ela leva tempo para crescer, ou seja, a palavra de Deus tem que ser pregada sempre e ela vai, com o tempo, transformando e crescendo dentro do coração humano, né? Lucas 8, 11, a famosa parábola do semeador, para ilustrar essa questão. Mas a Bíblia também é pão. Pão que mata a nossa fome de Deus. Mateus 4,4, Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus também é criadora, né? Quando você vai para Gênesis capítulo 1, verso 3, verso 6, verso 11, ali você percebe que Deus fala sua palavra e tudo se faz. Ela é criadora, ela carrega em si o poder criador, regenerador de Deus. Primeiro na criação, segundo na redenção. E é interessante que o Gênesis 1, quando fala da palavra de Deus, essa palavra criadora, Deus fala e tudo se faz, a expressão hebraica é bara, quer dizer criar do nada, criar sem matéria pré-existente. Tal é o seu poder, né? Mas um segundo bloco, o primeiro são os símbolos da Bíblia, o que a Bíblia simboliza e, logicamente, suas funções na nossa vida. O segundo bloco é por que estudar a Bíblia? Uma boa pergunta essa. Existem vários benefícios, você já sabe quais são, de estudar a Bíblia, né? O apóstolo Pedro disse lá em 2 Pedro 1,4 que pelas promessas das Escrituras nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, nós somos pecadores, nossa natureza é pecaminosa, nossa natureza é má continuamente, no dizer de Gênesis 6, mas com a palavra de Deus, que é criadora, que é regeneradora, que é transformadora, que entra em nós, há uma mudança de vida, há uma mudança de natureza, de uma natureza pecadora para nos tornarmos coparticipantes, ou seja, junto com a natureza divina. Nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus. Essa é a expressão. Tiago fala da palavra de Deus implantada nos cristãos, né? E ele diz que essa palavra é poderosa para salvar a nossa alma, Tiago 1:21. Paulo acrescentou que a palavra da sua graça tem poder para nos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, Atos 20:32. Então, a Bíblia, a grande necessidade e a grande vantagem que nós temos de estudar a Bíblia, e por que estudar a Bíblia, é que ela é a única palavra salvadora, é o que nós costumamos dizer. Há livros que informam, e são muito importantes, matemática, geografia, química, física, biologia. Há livros que deformam, há tantos livros por aí que as pessoas leem e desvirtuam o seu caráter, a sua vida, porque vão a práticas erradas.
E há livros que transformam. E talvez o livro por excelência que transforma, nós podemos dizer que é a Bíblia Sagrada. Com certeza é a Bíblia Sagrada. Porque ela contém a palavra de Deus, né? A Bíblia tem um propósito redentivo. Mas além de ter um propósito salvador, redentivo, a Bíblia tem propósitos práticos, né? O texto de 2 Timóteo, que você conhece bem, capítulo 3, 14 a 17, que ele diz que a Bíblia é útil para ensinar, para corrigir, para instruir no caminho da justiça. Ou seja, a Bíblia, ela não apenas é redentiva, mas ela é prática, ela é útil para o nosso dia a dia. Seguir a Bíblia é seguir a palavra de Deus, é seguir os conselhos de Deus, é andar no caminho da justiça. Agora, o que fazer com a Bíblia? Parece uma pergunta simples para nós que estamos acostumados a isso, parece tão simples. Mas a primeira coisa que estamos fazer com a Bíblia não é apenas tê-la, não é apenas lê-la, mas é crer nela para a vida eterna, porque ela contém a palavra de Deus. A falta de fé na capacidade divina de fazer o que ele prometeu em sua palavra limita o cumprimento dessas promessas em nossa vida. Por isso que Jesus desafiou os fariseus da sua época. Ele disse: examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Na verdade, alguns dizem que isso aqui é um imperativo. Na verdade, não é um imperativo. Jesus está fazendo um desafio, porque eles falavam da palavra de Deus, eles falavam que mantinham os oráculos de Deus, no entanto, não seguiam, no entanto, não praticavam. Então, Jesus diz a eles: olha, vocês examinam as Escrituras, vocês fazem bem, vocês estão lendo a Bíblia todo dia, está muito bom, está tudo certo, Jesus disse para eles. Porque vocês acham que vocês têm nelas a vida eterna, também está tudo certo. Agora, deixa eu dizer para vocês, quem pode dar vida eterna para vocês sou eu, Jesus está dizendo. E vocês não querem vir a mim para terem vida. Ou seja, não adianta nada, vocês ficam lendo, mas vocês não creem na palavra, vocês não praticam a palavra, e vocês não aceitam aquele de quem a palavra está falando, que sou eu, o Salvador, que estou aqui no meio de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Então, a primeira coisa é crer na Bíblia e aceitar que ela nos leva para Jesus. Agora, um segundo ponto que podia ser interessante a gente ressaltar na nossa unidade, que está dentro do contexto geral da lição do trimestre, é que nós precisamos repartir esta palavra, compartilhar a palavra de Deus. Quando nós entregamos a vida a Cristo e a seu serviço, ele vai abrir as portas para que nós possamos proclamar esta palavra, né? Há texto bíblico que diz: como crerão se não lhes for anunciado? Né? Então, o outro texto de Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, há tanta gente ao nosso redor que não tem fé, que não conhece a palavra, porque não lhes é proclamado. Então, nós precisamos proclamar a palavra. Não basta apenas nós crermos, não basta apenas nós aceitarmos, não basta apenas nós praticarmos. Nós precisamos falar disso pela palavra e pelo exemplo, pelas duas coisas. Hoje é uma tendência das pessoas dizerem: eu não preciso falar, eu apenas preciso viver. Bom, isso é muito correto, está correto. Mas precisamos também falar. As duas coisas vão juntas aqui. E terminando, então, nós precisamos ter em mente, no nosso testemunho, 3 princípios bíblicos, né? O que dizemos, isso é muito importante, o conteúdo do que falamos. Como dizemos, a maneira. Às vezes a gente fala para os outros da Bíblia de uma forma, às vezes até grosseira, né? E que a pessoa rejeita a priori. É um problema também. Então, o que dizemos, como dizemos e quando dizemos. Por isso o apóstolo Paulo disse: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e o quê? Fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte, e ele então termina dizendo assim: com toda paciência e doutrina. Então é interessante que você analise esse texto de 2 Timóteo 4,2 com seus alunos para terminar a nossa lição e refaça a pergunta dizendo assim: como é que está sendo o nosso testemunho lá fora? Seguimos os 3 princípios bíblicos? Primeiro é o que dizemos, segundo, como dizemos, e terceiro, quando dizemos. Leia 2 Timóteo 4,2 e discuta isso com seus alunos. Semana que vem a gente está de volta aqui, se Deus quiser, estaremos com você. Anuncie esse canal aos seus amigos e inscreva-se se você ainda não é inscrito e colabore para a expansão dessa obra voluntária e missionária entre nós. Um abraço e a gente se encontra por aqui.